Oi, gente, boa tarde, meninas. Vou dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Eliane, Mônica, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá funcionando aí o áudio para vocês? Tá tudo bem? Me deem um ok aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Que bom. Me conta quem estava lá no grupo, pegou a conversa ali no começo, que hoje a gente bateu um papo lá, né, para falar sobre algumas coisas. Me conta quem está lá no grupo. Quem ainda não estiver no grupo, tem um post fixado lá no meu perfil. Quando acabar a live, vocês podem ir lá e entrar no grupo. Tá abaixo. Eu vou tentar deixar assim mais perto. Me fala se melhora se eu deixar ele perto. Eu estou usando o microfone. Me fala como que tá aí para vocês. Se melhorou. Oi, Ana, boa tarde. Suzy, melhorou? Ah, então tá bom. Aumentem aí também o volume de vocês, que aí eu acho que vai ficando melhor. Vou dar mais uns minutinhos, mais uns 2 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando, tá? Me conta aí quem já participou de alguma live aqui no perfil, quem tá aqui pela primeira vez, me contem aí um pouquinho. Eu preparei até um roteiro para essa live, para eu não esquecer o que eu quero falar para vocês, porque às vezes eu me empolgo e a gente vai entrando em outros assuntos e acaba que eu esqueço de falar alguma coisa. Então eu tô com o meu roteirinho aqui para eu não esquecer de falar. Eu vou até tirar esse ímã daqui que fica mais fácil para segurar sem ele. Ah, pela primeira vez. O seu Instagram é Biscuit Mimos. Como que. Eu não entendi. Mimos ou Mimo Oda? Me conta. Ai, Mary, obrigada. É um pink, bem pink, bem pink. Fazia tempo que eu não usava, mas tá tão calor. E hoje eu deixei meu cabelo secar naturalmente, aí me dá mais calor ainda. E São Paulo, você viu como que tá, uma loucura de abafado, né? Choveu ainda, mas não parece que mudou nada. Tá terrivelmente abafado. Eu não vejo a hora de acabar esse verão. E vocês estão todas bem? Todo mundo bem? Trabalhando bastante? Como que tá esse começo de ano aí? A gente já tá no terceiro mês, né? Na metade de março praticamente. E como que foi esse primeiro trimestre aí pra vocês? Como que tá sendo? Ah, biscuit mimoso da Mônica, entendi. É, tá quente aí também, né? Aqui choveu, mas não fez nem diferença. Então, enfim. Então, Mônica, seja muito bem-vinda, você também, que está aqui pela primeira vez. É, eu gosto de fazer lives aqui de vez em quando. A minha intenção era fazer toda semana, porque é muito importante, tem muitos assuntos que a gente quer conversar e a gente acaba falando lá no grupo, e às vezes ele é muito corrido, não dá para aprofundar o assunto. Então aqui a gente consegue ter pelo menos uma horinha aí para a gente conversar, aprofundar no assunto, vocês podem fazer pergunta, mandar aí, vai, continua interagindo aí, eu não tiro o chat, tá? Então vocês podem ir mandando aí as dúvidas de vocês, fazendo comentário, não tem problema. Da onde que você é, Mônica? Boa tarde, Thelma. A Mary eu sei que é de São Paulo e as outras meninas, de onde vocês são? Me contem. Quem vai vir para Mega, hein? Júlio tá chegando. Teremos Mega Artesanal. Pretendo estar lá no sábado. Podemos nos encontrar, hein? Então, quem estiver por aqui na Mega, bora marcar um encontrinho, que é muito legal. Aí. Ah, do Rio de Janeiro, que legal. Nova Esperança. Tem... Vocês são cada uma de um cantinho, né? Do nosso Brasil gigantesco. Paraná. Que legal, meninas.
Eu já avisei lá no grupo, então eu imagino que o pessoal vai entrando aí aos poucos na live para a gente conversar. Mas eu vou iniciar, porque tem bastante coisa para a gente conversar, né? E foi interessante lá no grupo, porque a gente começou com uma mensagem, né, de uma das meninas lá do grupo. Boa tarde, Gisele, é de BH, uma querida que eu conheci na Mega no passado. Venham para Mega, meninas, é muito legal e vai ser muito bom a gente se conhecer pessoalmente. Então, falando, né, sobre a mensagem, eu achei muito interessante tanto a mensagem quanto o assunto que envolvia a mensagem. Então, a mensagem era como saber que está valendo a pena, né? Que eu tô no caminho certo no meu trabalho, que eu tô fazendo o que eu preciso fazer, sabe? Eu preciso realmente me matar de trabalhar e ter um lucro gigantesco, ou eu posso optar pela minha paz, né? Trabalhando menos e tudo mais. E aí o assunto se desenrolou aí além disso, né? E foi muito bom tudo que cada uma pôde contribuir ali. Então, você que faz parte do grupo, né? Eu fico feliz de ter você lá, porque o grupo só é como é por causa de vocês que participam, interagem, contribuem umas com as outras, né? Senão nem teria o sentido de fazer o grupo. Até porque, como eu falo para vocês, tem semanas que eu não consigo olhar todas as mensagens do grupo, mas toda vez que eu entro, alguém já respondeu, alguém já ajudou, alguém já deu uma dica. Então, eu fico muito feliz de ver essa troca lá dentro. E uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Eu iniciei um assunto aqui na semana passada e depois eu parei, porque eu só queria falar aquilo naquele momento mesmo. Mas hoje, dado o assunto lá do grupo, eu queria aprofundar mais com vocês, né? Que é sobre o nosso papel, né? Nós que somos mulheres, que empreendemos ou que queremos empreender, viver aí do nosso artesanato, seja ele qual for, ou de outro trabalho autônomo também. Qual que é o nosso papel? O que a gente precisa fazer? Eu sei que hoje tem muitas pessoas que dependem financeiramente de outra pessoa e que querem ter essa independência financeira, né? Que querem conquistar aí o seu espaço, ter a sua renda, poder ter o seu dinheiro ali no final do mês, mesmo que seja para comprar só as suas coisinhas ou das crianças ou fazer uma coisa diferente. E tem gente também que quer ter essa renda como um salário para poder ajudar em casa, para poder fazer parte ali das finanças da família. E a gente sabe que empreender não é fácil. Quem fala para vocês que é moleza, é só postar no Instagram que dá tudo certo, vocês estão aí como prova de que não é tão fácil assim, né? Qualquer pessoa que vier entregar para vocês uma coisa muito fácil, olha, eu vou te dar 2 passos que você vai ganhar 5.000 reais por mês. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Porque isso não é verdade. Empreender demanda esforço. Então, primeira coisa aí para vocês já lembrarem, né? Demanda esforço, dedicação, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que acontece instantaneamente. E o mais interessante sobre ter a sua própria renda, ter parte na renda da família, que seja, é que isso também te dá voz. Isso também te dá o direito de participar como um todo na sua família. Então, tem muitas, a gente sabe que tem alguns contextos, infelizmente, em que a mulher não tem opinião. Ela não pode opinar, ela não pode sugerir, ela não pode escolher, ela não pode comprar, a menos que alguém autorize, seja uma mãe, um pai, um marido, enfim. E quando você... Uma das queixas assim que eu ouço muito das alunas é que o marido não apoia, a mãe não apoia, os parentes não apoiam, não compram, não incentivam, pelo contrário. Acabam depreciando, falando que você está perdendo seu tempo, vai fazer alguma coisa que dê dinheiro, vai fazer alguma coisa útil, vai volta para o CLT, vai, enfim, fazer qualquer outra coisa, menos a arte. E por que isso acontece, né? Eu vejo assim que em alguns casos isso acontece porque a pessoa, no caso aí a artesã, não consegue mostrar o valor daquilo que ela faz. Porque, infelizmente, quando a gente está falando de trabalho, o valor está relacionado ao dinheiro também. Então, se o seu trabalho não está trazendo dinheiro para você, ele é um hobby. Ele não é um trabalho. E isso é um pouco, né? Dá aquele chacoalhãozinho, mas é necessário. Então, para a sua arte, né, se tornar uma renda para você, você precisa primeiro conseguir olhar para ele dessa forma. E entender que talvez agora seja um hobby, mas em algum momento pode ser um trabalho. Isso pode me trazer uma renda. Isso pode me trazer um retorno financeiro. Eu lembro que quando eu comecei,
eu fazia algumas coisas, né? Eu comecei com feltro, eu pintava MDF, eu fazia várias coisinhas assim. E eu comecei a escutar de algumas pessoas na família: por que você não faz para vender? Por que você não vende isso aqui? E isso me incentivou bastante, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer, eu escutei: nossa, você vai deixar o seu trabalho? Nossa, mas você tem um diploma? Então tem os dois lados. E eu acredito que toda crítica, entre aspas, né, todo comentário que vem nesse sentido, ele vem para tentar nos ajudar de alguma forma, porque são pessoas que nos amam. Olha só o que a Mônica falou: minha família é assim mesmo, só as amigas me valorizam e as clientes. E é assim que acontece. A gente não pode esperar de ninguém a valorização, o respeito, etc. A gente pode conquistar isso, tá? Esperar, que eu digo, é esperar passivamente. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho e eu vou ficar aqui esperando que alguém venha elogiar, que alguém venha falar pra mim que eu tô ok, que tá tudo bem, que eu tenho que continuar, entendeu? Outra coisa é eu conquistar esse respeito. E como que eu conquisto isso? Trazendo dinheiro. Eu sei que é difícil a gente falar de dinheiro, tem pessoas que não se sentem confortáveis, e se você é essa pessoa, eu recomendo uma leitura para você, que é o livro da Natália Arcuri. Não lembro o nome do livro, mas eu tenho, depois eu mando para vocês lá no grupo. Ele foi um livro que mudou muito a minha cabeça nesse sentido, porque a gente precisa poder falar sobre dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida, a gente trabalha para ter dinheiro, porque dinheiro compra coisas, e a gente vive num mundo capitalista. Né? Até uma colega comentou isso lá no grupo outro dia. Ah, esse mundo capitalista. É, gente, é capitalista. E isso não é uma coisa necessariamente ruim, desde que a gente consiga sobreviver nesse mundo, né? Então, como que você sobrevive no mundo capitalista? Ganhando dinheiro, fazendo dinheiro. E como que você faz isso através da sua arte? Vendendo a sua arte. Aliás, através de qualquer coisa. Se você é um médico, você precisa vender a sua consulta. Se você é um psicólogo, você precisa vender a sua sessão. Se você é uma manicure, você precisa vender o seu horário. Entende? Então, seja você um prestador de serviço ou um vendedor de algum produto, você precisa saber vender. E aí, eu sei que isso é difícil, porque a venda, ela traz aquela coisa de, ai, que coisa chata, ter que vender e tal. Mas faz parte, gente. Infelizmente ou felizmente, isso faz parte. Então, eu queria que vocês se perguntassem, né? Não precisa responder para mim se vocês não quiserem. Mas como que vocês enxergam hoje o trabalho de vocês? Vocês estão vendo o trabalho de vocês como um hobby? Uma coisa que você faz de vez em quando, que você acorda de manhã já assim, ai, deixa eu ali fazer aquele negócio, né, que não vai dar em nada, mas eu vou fazer. Ou se você realmente encara isso como um trabalho, você tem rotina, você tem horário, você acorda, já faz a sua listinha de planejamento, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou estudar tal coisa, vou treinar tal coisa. Como que é isso para vocês? Porque eu vejo muitas pessoas que vão deixando a vida levar. Então, assim, hoje eu me dedico, amanhã eu não tô nem aí. Aí eu passo uma semana sem mexer com o meu trabalho. O meu Instagram tá abandonado, eu não compro material para melhorar minhas peças, eu não invisto em estudar, eu não faço mais nada. Eu fico só ali reclamando que não tá dando certo. Eu fico frustrada, estressada, enfim. Mas o que que precisa, né? E isso é uma palavra que a Cíntia falou lá no grupo e que é a palavra. É uma palavra assim que tem sido muito forte para mim durante esse ano, que é o posicionamento. Eu preciso, eu necessito e todas nós precisamos, gente, aprender a nos posicionar. Eu estou derretendo por causa desse calor. Nós precisamos aprender a nos posicionar como mulher, como artesã. Nós precisamos aprender a nos posicionar como pessoas. Porque se tem alguém que tem que valorizar o nosso trabalho, somos nós. Se tem alguém que tem que lutar pelo que a gente acredita, somos nós. Se tem alguém que precisa bater no peito e ter orgulho do que faz, somos nós. Não tem que vir outra pessoa e dar um tapinha nas suas costas e falar para você: nossa, parabéns, você fez um bom trabalho. A gente precisa aprender a se elogiar. Quando foi a última vez que você se elogiou? Que você olhou no espelho e você falou assim, ó, estamos de parabéns, fizemos um bom trabalho. É isso aí, estamos no caminho. Porque a gente tende muito mais a se criticar, a se julgar, a se colocar numa posição de que, isso não vai dar certo, né? Isso não tá legal, eu não faço nada direito, tem muitas pessoas melhores do que eu, e aí entra na comparação.
de olhar o Instagram da pessoa, né, de uma colega ou de alguém que empreende até em outra coisa e falar, poxa, olha como essa pessoa está indo bem, por que que para ela é tão fácil e para mim é tão difícil? Né? Então, essa comparação também é uma coisa que afeta muito a gente. Então, como a gente tem que se posicionar? Primeira coisa, posicionamento traz decisão. Tomar a decisão de falar assim, ó, isso aqui é o meu trabalho, eu vou sustentar isso aqui da forma que eu puder, emocionalmente, né? Falando de cuidar das minhas emoções, e fisicamente, falando do trabalho duro. Acordar cedo, trabalhar no horário que eu puder, conciliar com CLT ou não, trabalhar só com isso, enfim. Mas é ter essa decisão de falar, eu vou fazer e eu vou pagar o preço para fazer isso. Porque senão a gente não faz. E assim, uma coisa muito peculiar, né, muito engraçada e interessante, é que a gente sempre, e isso é uma questão do nosso cérebro, a gente sempre quer economizar energia. A gente sempre quer ficar no nosso lugar confortável. A gente não quer ter trabalho. Por mais que a gente pense assim, ó, eu sei que eu preciso fazer tal coisa. Na hora de fazer, a gente coloca um monte de empecilho. Por quê? Porque a gente não quer se expor ao desconforto de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Eu preciso gravar vídeo para o Instagram mostrando o meu trabalho. Então, eu tenho que pegar uma peça que eu estou fazendo. Eu não sei nem se eu posso mostrar. Vou mostrar rapidinho, tá? Então, ó, vou pegar aqui uma peça que eu estou fazendo. Bem querida, bem fofa. E aí, eu vou gravar um vídeo e vou postar. Eu vou botar a minha cara aqui, né? Vou pegar meu celular e vou gravar um vídeo ali com a minha peça e eu vou postar. Só que quando eu penso em fazer isso, me dá uma ansiedade. Aí eu penso, vão me criticar, vão me julgar. Meu cabelo tá feio, minha pele tá horrível, eu tô velha, eu tô cansada. Ai, eu tô gorda, eu tô qualquer coisa que me faça não gravar esse vídeo. Hoje não dá tempo, meu celular não é bom, eu não tenho microfone. Gente, a gente arruma uma lista de empecilhos. É ou não é? Me contem aí. Como que é isso pra vocês? Porque pra mim é assim. Eu coloco um monte de empecilhos. Tanto é que hoje, eu já venho pensando em fazer uma live, e a ideia era fazer hoje à noite essa live, mas eu tenho um compromisso às 7 horas, que era o horário que eu gostaria de fazer a live. Então, o que que eu pensei? Eu vou deixar essa live pra semana que vem. Só que aí, quando foi hoje à tarde e surgiu o assunto no grupo, eu falei, eu vou fazer essa live mais cedo. Eu não preciso fazer às 7 exatamente. Eu sei que vai ter menos gente por conta da rotina do pessoal, mas tá tudo bem, eu vou fazer com quem estiver lá naquele horário. E aqui estamos. Então, assim, eu tive que ir de supetão e fazer para não colocar mais um empecilho naquilo que eu sei que eu preciso fazer. Que é importante para mim tá aqui, é importante para vocês. A gente está tendo uma troca aqui, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e eu já cansei de falar isso e eu vou continuar falando. Quando eu cresço, você cresce. Quando você cresce, a sua colega cresce. Por quê? Porque a gente está fortalecendo o mercado artesanal. Eu não trabalho só por mim. Se eu trabalhar só por mim, eu não dou conta de atender a demanda de clientes que existem. Vai chegar uma hora que talvez eu não consiga sustentar o meu trabalho e, sei lá, eu desista, né? E aí, o que que vai acontecer? Então, quando a gente fortalece o mercado, todo mundo sai ganhando. A gente fala bem do nosso trabalho, a gente posiciona o nosso trabalho como uma coisa valorosa, né? Isso é muito bom para todo mundo, porque o cliente que talvez não comprar comigo, ele pode comprar com você. Ou que não comprar com você, vai comprar com a colega. Eu não tenho agenda. Aí eu indico. Você não tem agenda, você indica a próxima. E assim vai. Né? E todo mundo vai se dando bem nesse processo. Então, a gente precisa compartilhar, né, as nossas dificuldades, que é o que aconteceu lá no grupo hoje. E a gente precisa conseguir se apoiar nisso. Imagina se a colega lá que postou a pergunta tivesse só recebido crítica. A gente não teria nem conseguido falar sobre isso, né? Então, eu sei que para algumas pessoas é desconfortável até conversar sobre esse assunto. A pessoa fica, ai, que papo chato, né? Ai, que coisa chata, poxa, só fica falando que eu tenho que vender, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu faço psicologia, né? Eu tô no 5º ano do curso, são 5 anos. E faz 5 anos que eu escuto um monte de coisa repetidas vezes. Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, eu não quero ouvir isso aqui, que eu não vou usar isso aqui para nada. Pode ser que um dia eu vá usar, que eu vá precisar. Então, para cada profissão, tem coisas que a gente precisa saber. E olha que engraçado, na faculdade ninguém te ensina a empreender. Na faculdade ninguém te ensina que você precisa vender,
que você precisa captar clientes, que você precisa usar a rede social. Ninguém ensina isso para você. Na minha até eles têm algumas matérias assim meio básicas para isso, mas não é o suficiente. Então não importa a sua profissão, você precisa saber se posicionar, você precisa saber defender a sua posição, você precisa saber vender o trabalho que você faz. Então, falar sobre isso não pode ser um incômodo muito grande pra gente. A gente tem que saber reconhecer que a gente não sabe fazer alguma coisa, que a gente precisa aprender, que a gente erra, né? Que a gente pode se corrigir, que a gente pode recomeçar, que a gente pode tentar de novo, tá? Então, cuidado, né, para vocês não se esquivarem demais de fazer o que é bom. Ah, mas é desconfortável. Tudo bem, o desconforto faz parte do crescimento. Né? Crescer é desconfortável mesmo. Tem muitas coisas que a gente vai fazer que a gente precisa se expor. Então, eu lembro, mais ou menos, quando eu comecei aqui no Instagram a postar alguma coisa. Morria de vergonha. Outro dia eu postei até uns stories antigos, de 4 anos atrás, eu acho. Eu falei, gente, como que eu aparecia desse jeito no Instagram? Porque olhando agora é uma coisa que hoje eu não faria, né? Mas naquela época eu tinha que começar do jeito que dava, né? Então, apenas comece. E ali naquele vídeo eu já estava melhor do que antes. Porque, e aí, isso é uma questão também que é muito importante para nós, mulheres, né? Eu passei uma fase da minha vida que meu autocuidado era zero. Zero mesmo. Eu passava o dia de pijama, eu não passava uma maquiagem, eu não me alimentava bem, não dormia bem, eu trabalhava até 4 horas da manhã, depois acordava tarde, ficava com enxaqueca, eu não fazia os meus exames ali direito como deveria fazer. E isso foi me detonando, assim. Eu vivia cansada, eu vivia com dor de cabeça, isso atrapalhava a minha produtividade, me atrapalhava de fazer outras coisas. E aí eu fui entendendo, estudando, que eu preciso cuidar da minha imagem pessoal. É isso que o meu cliente está vendo. Meu cliente está me vendo antes de ver o meu trabalho. Meu cliente também quer saber quem sou eu, o que eu faço, se eu me cuido, se eu não me cuido, como que está a minha aparência, como que eu vivo, o que eu acredito, o que é um valor para mim, o que é importante, sabe? Então, eu sei que muita gente não quer aparecer na internet porque não se sente confortável com a sua aparência. Mas é muito importante que a gente consiga aceitar quem nós somos, né? Nós somos assim. Dá para melhorar? Melhore. Não quer melhorar? Seja quem você é. Apareça como você é, como você está, né? Porque é importante para nós ter essa segurança de conversar com o cliente. Uma vez um cliente queria fazer uma chamada de vídeo. Falei, meu Deus, para que uma chamada de vídeo? E foi legal. Eu aprendi algumas coisas ali naquele processo de conversar, explicar sobre o meu trabalho. E olha que interessante, porque isso pode virar conteúdo. O que eu expliquei para ele ali naquela conversa, eu posso explicar em pequenos vídeos e deixar no meu Instagram para os próximos clientes não me pedirem uma chamada de vídeo. Entende? Então, isso tudo faz parte do processo de empreender. Cuidar da sua imagem, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus pensamentos, tomar cuidado com essa comparação. Tomar cuidado de ficar evitando fazer as coisas. Eu sei que eu preciso postar no Instagram e interagir com as minhas clientes. Aí o que eu faço? Eu sumo do Instagram. Eu não posto nada, eu respondo rapidinho ali porque eu tô incomodada em ter que falar com a cliente, tô com vergonha. Como, gente, que vende desse jeito? Fica muito, muito mais difícil. Você tem que ter um trabalho assim que se venda sozinho, o que eu acho que não existe. Até porque nesse processo de venda a pessoa precisa interagir com você. E como que vai ser? Então, eu recebo muita reclamação mesmo, de alunas, de pessoas, de modo geral, aqui no Instagram, que falam pra mim que não posta no Instagram porque não consegue postar. Agora, por que que não consegue? Tá com vergonha? Tá procrastinando? Não quer se expor? Tá evitando? Então, se desafie em pequenas coisas. Começa postando um texto, posta uma foto do seu trabalho, posta uma foto sua com o seu trabalho. E aí você vai evoluindo. Não se cobre muito de, eu tenho que fazer que nem a minha colega lá que tem 500 mil seguidores. Não, gente. Vai no seu tempo. Faça o que você pode fazer com as condições que você tem hoje. E aí você vai melhorando no processo, né? E aí, sobre estar no caminho certo. E eu até comentei isso nos stories também. Tem um gato me rondando aqui. Eu acho que foi na semana passada que eu falei, semana retrasada, eu acho, não lembro, que eu falei sobre viver do biscuit, que é aqui, imagino, o artesanato que a maioria das meninas fazem, né?
Tem gente que é muito 8 ou 80. Eu só vivo do biscuit se eu ganhar o que é meta de salário para mim, 10 mil reais por mês. Se eu ganhar menos que isso, eu não vivo do biscuit. Eu só vivo do biscuit se eu tiver o meu espaço de trabalho, o meu ateliê perfeito, incrível, com os melhores materiais. Não, eu não vivo do biscuit. E isso é muito mais uma questão de percepção, de entendimento, do que de realidade. Por que eu falo isso? Porque eu falo para vocês que eu vivo do biscuit há 10 anos, né? Mês passado fez 10 anos. Isso não quer dizer que há 8 anos atrás, quando eu vivia do biscuit há 2 anos, eu vivia da mesma forma que eu vivo hoje. Eu ganhava a mesma coisa que eu ganho hoje. Só que se a Ana, que estava lá, né, vivendo há 2 anos do biscuit, não tivesse continuado, investido e se dedicado, hoje eu não estaria completando 10 anos vivendo do biscuit. Eu teria desistido. Por quê? Porque é uma jornada, é uma caminhada. Então, quando você decide, a partir de hoje eu vivo do biscuit, a partir de hoje o biscuit é a minha profissão, ou seja, posicionamento, decisão, eu estou decidindo. Eu não volto para o CLT, eu não vou fazer outra coisa, eu vou me dedicar ao biscuit. Você está vivendo do biscuit. Porque a partir daí, tudo o que você for decidir na sua vida, você vai decidir considerando o seu trabalho. Imagina que você trabalha CLT das 8 da manhã às 5 da tarde. Você precisa marcar uma consulta médica. E se você faltar para ir numa consulta médica, você vai tomar uma bronca, uma advertência, qualquer coisa do tipo. Você vai tentar marcar essa consulta no sábado, certo? Por quê? Porque você não pode perder o seu emprego. Você imagina que você é uma pessoa tímida, mas aí o seu chefe lá na sua empresa, ele vai falar, ó, você precisa fazer uma reunião com o departamento comercial para explicar tal coisa para eles. E você odeia falar em público, mas você vai fazer porque você sabe que se você não fizer, você pode perder o seu emprego. Ou outra pessoa pode ser promovida no seu lugar. Entende? É dessa forma que a gente precisa tratar o nosso trabalho. Eu vivo do biscuit. O biscuit é o meu trabalho, é a minha profissão e eu vou me dedicar nesse trabalho. Então, por exemplo, a partir do momento que eu decidi que eu ia estudar psicologia, eu decidi que eu iria fazer direito. Já que eu vou fazer bem feito. Uma das coisas que eu tive que fazer é isso aqui, ó. Investimento em livros. Isso aqui é tudo livro de psicologia, a maioria. Por quê? Porque eu preciso estudar, eu preciso dominar. No caso, a psicologia, isso é um domínio primeiro teórico que a gente faz para depois ir para o prático. Então, eu preciso estudar, eu me debruço nisso aqui muitas horas por dia em curso. Ano passado eu comprei um curso, ano retrasado eu comprei um curso e fui em congresso, enfim. Quem me acompanha mais tempo sabe. Então, eu estou sempre com um livro na cara, um curso para estudar, mesmo fazendo a faculdade. Por quê? Porque eu quero ser boa no que eu faço. Eu quero me dedicar de verdade naquilo. E isso tudo conciliando com biscuit, né? Porque eu ainda sigo nas encomendas aqui, normalmente. E ainda produzindo conteúdo. Então, assim, é difícil? É difícil. Cansativo? Muito cansativo. Mas eu sei que tem duração. A faculdade são 5 anos. Nossa, é muito tempo. É sim, mas são só 5 anos. Em algum momento vai acabar. Né? Em algum momento, que é esse ano, inclusive, se tudo der certo, vai acabar. Então, quais serão os próximos passos depois disso? Isso eu já tenho mais ou menos em mente o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu sei do dia de hoje e o que eu pensei até sexta-feira. Eu sei mais ou menos, né? Então, assim, a gente precisa ter visão, olhar isso como um negócio. Hoje, a psicologia, para mim, me traz tanta coisa que eu posso e pretendo trazer aqui para vocês. Isso já é uma das coisas, né? Que é esse ciclo da ansiedade, essa esquiva. Eu preciso fazer uma coisa, eu me sinto ansiosa, eu me esquivo e não faço. Isso me deixa mais ansiosa e reafirma para mim que eu não sou capaz. Então eu não faço porque eu penso, eu não sou capaz de fazer. Aí eu deixo de fazer porque eu acho que eu não sou capaz de fazer. Mas eu não fiz, como que eu sei se eu sou capaz ou não? Entende? Então a psicologia, por exemplo, traz maneiras de lidar com isso. Como que eu vou lidar com esse desafio? Como que eu vou fazer, então, para sair da zona de conforto, sem eu me prejudicar de alguma forma? Né? Então, olha que interessante. Olha que legal como as coisas têm se combinado. E eu tô apaixonada, assim. Eu, particularmente, eu quero, aos poucos, ir trazendo isso aqui para vocês. Enfim.
Eu sei que aqui tem excelentes artesãs que fazem trabalhos lindos. Eu sei porque algumas que entraram aqui, a maioria eu conheço de conversar mesmo, assim, de acompanhar o trabalho. Algumas eu já fiz consultoria, algumas estão na mentoria, outras são alunas da escola, aluna de algum curso meu. Então, eu conheço o trabalho de vocês. Só que tem algumas que eu não conheço, obviamente. Depois eu vou lá dar uma xeretadinha no perfil de vocês. E eu sei que muitas caem nesse mesmo desafio, porque eu também já caí nesse desafio e eu imagino que toda pessoa vai cair um dia, que é o desafio de empreender, que é o desafio de, beleza, eu tomei essa decisão, aí eu faço o quê? O que eu faço? Eu decidi que eu vou viver do biscuit. Vou lembrar de mim 10 anos atrás. 10 anos atrás eu era uma mulher de 27 anos, eu tinha acabado de ter um bebê, o Daniel tinha 5 meses mais ou menos. Eu estava decidida a pedir demissão da empresa, porque eu decidi que eu ia viver do biscuit. Eles me demitindo ou não, ali para mim tinha encerrado aquele ciclo. A minha cabeça, gente, estava a milhão. Eu tinha tanta ansiedade que eu tinha palpitação. Eu fui parar no cardiologista. Ele queria me dar remédio para controlar a ansiedade, para controlar ataque cardíaco que eu estava de tão nervosa e ansiosa que eu estava. Por quê? Era uma coisa muito nova. E nem tinha esse negócio de rede social ainda. Era outras formas de vender e de fazer. A rede social estava começando. Então, olhando para aquela Ana lá de trás, eu super entendo esse desafio que é começar. Por quê? Porque é diferente, é uma coisa que a gente nunca fez. Eu estava muito acostumada a chegar no meu trabalho às 7 da manhã, ligar o meu computador bem devagar, pegar meu café, sentar na minha mesa com aquela tela enorme, aquele computador chiquérrimo, aquela cadeira super confortável, e passava ali, ó, das 7, eu entrava às 7 e saía às 5. Ficava lá das 7 às 5 resolvendo um monte de bucha, tinha dia que era estressante, tinha dia que não fazia nada, e voltava para minha casa. Do nada, entre aspas, eu decidi então que eu ia fazer o quê? Uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu vou empreender, eu vou fazer bonecos, vamos ver o que vai dar, né? Eu quero ficar em casa. Eu tinha 2 filhos, na época o Daniel foi o meu segundo filho, e eu queria estar perto deles. Eu falei, não, se esse é o preço que eu vou pagar, bora. Comprei um curso, não era curso, era apostila na época. Comprei uma apostila, fui aprender a fazer boneco grande, depois comprei um curso de noivinhos, fui fazendo, fui comprando outra coisa, fui fazendo parcerias, conhecendo pessoas, e o negócio foi desenrolando, tá? Então, eu entendo esse medo que é de começar. Mas, gente, hoje em dia, ó, falando 10 anos depois, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Muito mais fáceis, por quê? Porque a gente tem rede social, a gente tem inteligência artificial que ajuda ali na produção de conteúdo. A gente tem inúmeras opções de materiais. Tem molde, tem cortador, tem aula gratuita, tem cursos infinitos, tanto de modelagem quanto de venda. Então, assim, tem muita possibilidade. Claro que também tem uma competição um pouco maior porque tem mais gente fazendo, mas tem mercado para todo mundo. Nem todo mundo que está aqui, por exemplo, faz noivinhos. Nem todo mundo que está aqui faz só noivinhos. Eu faço só noivinhos. Mas tem gente aqui que faz 3, 4 nichos, sabe? Tem muita possibilidade. Então, essa é a primeira coisa de quebrar assim na nossa mente, sabe? De ou eu faço tudo e vivo um cenário perfeito para eu falar e aceitar que eu vivo do biscuit, ou eu entendo que eu vivo do biscuit, mas eu estou começando na minha trajetória. O meu viver do biscuit tem 10 anos até o momento. Eu estou vivendo do biscuit. Eu nem vivi do biscuit, nem vou viver do biscuit. Eu estou vivendo. É uma trajetória, é uma caminhada, né? Então, eu não posso olhar só para o hoje, eu não posso olhar para o que passou e eu também não posso ficar presa lá no que ainda vai acontecer. Eu preciso viver um dia de cada vez. Então, hoje, a minha realidade é essa, né? 10 anos atrás não era, mas eu precisei lá atrás, 10 anos atrás, tomar essa decisão e falar assim, ó, daqui para frente eu sou artesã. Era difícil, as pessoas vinham perguntar o que eu trabalhava, eu ficava meio constrangida. Eu falava, eu faço artesanato, as pessoas me olhavam meio, sabe? Tem esse... Hoje em dia nem tanto, né? Agora o artesanato virou um artigo de luxo, né? Ele tá muito mais glamorizado. 10 anos atrás, não. Era uma coisa meio assim, nossa, né? Enfim, hoje as coisas são mais fáceis, o artesanato é visto de outra forma. A gente, como eu falei, é artigo de luxo. Eu não sei se vocês, eu imagino que sim, consomem conteúdo de artesanato no Instagram. Mas se você olhar o crochê, a cerâmica, o biscuit, a costura, ele tomou um outro nível
de trabalho, um outro nível de trabalho. Ai, Ana, mas chegou a inteligência artificial, impressora 3D, que eu falei que eu vou falar sobre isso, ainda não falei, mas eu vou falar em algum momento. Mesmo assim, gente, tendo isso ou não tendo isso, o artesanato tem o seu diferencial. E as pessoas, os seres humanos, por mais que eles se conectem com a tecnologia, eles sempre vão se conectar com aquilo que é feito à mão, porque faz parte de nós, né? Faz parte de quem nós somos. Desde os primórdios lá, as coisas eram feitas à mão. Então isso não vai acabar. Isso não vai mudar mesmo com a inteligência artificial. E aí, se você realmente quer se posicionar e viver disso, você precisa trabalhar a sua mentalidade, como você vê isso. Porque eu vejo muitos artesãos, muitas artesãs muito talentosas, que ainda estão se posicionando como se fosse um hobby, como se fosse um trabalho feio, como se, sei lá, estivesse fazendo um favor para alguém. Então o cliente veio pedir um orçamento, a pessoa fica toda, então, né, não sei. Como que vende? Né? Se você não consegue nem dizer para o seu cliente a importância do que você faz, o valor que aquilo tem para ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou fazer uma pausa para ler os comentários de vocês agora. Acho que começa aqui, ó. A Liliane falou que tá bem sumida das redes. A Suzy falou que ela tem poucos seguidores, mas ela posta toda semana, stories quase todo dia. Verdade, eu vejo ela postando e ela consegue vender. Eu vejo mesmo, seus posts estão bem legais. A Ana falou que começa bem uma semana, na outra já não sai como gostaria e acaba ficando sem postar. De novo, o 8 ou 80. Se eu não consigo fazer perfeito, então eu não faço. Se eu não consigo seguir aquela sequência, então eu não vou fazer mais. E é aí que a gente vai parando, vai desistindo, vai deixando de fazer. Então precisa ter muito cuidado, tem que tentar achar um meio termo. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria essa semana, mas eu fiz o melhor que eu pude. Né? E se dar crédito por isso, né? Se dar parabéns por isso, comemorar, isso é uma vitória. A Mônica falou, eu sou muito ansiosa, mas tenho 2 motivos para me deixar ansiosa, eu posso lhe contar depois. Tá bom, pode me chamar no direct depois. A Mary falou, eu começo a postar e por querer tudo bonitinho e perfeito, como as outras colegas, acabo me sabotando e paro de postar. Para voltar é muito ruim, porque ataca a ansiedade. Exatamente, a bendita da comparação. Por quê? Porque a gente olha o que o colega está fazendo e pensa, mas eu não sou capaz, eu não vou fazer melhor do que ele, eu não vou fazer nem igual a ele, o meu vai ficar horrível. E aí o que eu faço? Eu me esquivo, eu deixo de fazer. Isso reforça o que para mim? Que eu sou incapaz, que eu realmente não consigo fazer. Isso é bom? Isso vai melhorar a minha ansiedade? Não, isso vai aumentar a ansiedade. Então como que a gente resolve isso? A gente vai contra o que a gente pensa. Então, se eu penso, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer perfeito, eu vou pensar o oposto. Eu vou pensar, eu não consigo fazer perfeito, mas eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que der hoje. Hoje eu vou fazer o meu melhor, que é esse aqui. Não vou me comparar com ninguém. Eu vou fazer o que eu posso. E uma das coisas que eu fiz, gente, eu parei de seguir um monte de gente. Já falei isso pra vocês, né? Ah, mas você não segue a fulana, a ciclana que é famosa? Talvez eu não siga, talvez seja silenciado no meu perfil, não sei. Por quê? Porque eu me comparo. Porque eu vejo a pessoa, nossa, a pessoa fez isso, fez aquilo, principalmente quando é alguém que não tem a mesma realidade que eu. Eu não posso me comparar com pessoas mais jovens, por exemplo, que não têm filho, que têm uma outra realidade, que tem outras pessoas que participam junto, que tem equipe de trabalho. Não posso me comparar com essas pessoas. Eu tenho a minha realidade, eu tenho que me comparar comigo. Eu posso me comparar com quem eu era semana passada, mês passado, ano passado. Aí eu olho para o meu histórico aqui e penso, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente do que eu já fiz até aqui? Aí tudo bem. Agora, ficar me comparando com pessoas que não têm a minha realidade, não dá. Isso aí só vai me sabotar. A Cris entrou e Cris... Tem dia que a rotina com as crianças cansa demais. Me estressa e não gosto de modelar quando estou nervosa. Aí tudo trava. Sim, eu sei que isso é relativo para cada pessoa. Eu, quando estou estressada, eu não consigo modelar ali na hora do estresse. Mas eu consigo usar o trabalho como uma fuga, entre aspas, do estresse. Então, assim, eu me irritei com alguma coisa, eu estou muito brava. O que eu faço? Se tiver frio, eu faço um chazinho, senão eu pego uma água. Aí eu sento aqui no meu cantinho, na minha mesa... Eu coloco uma série para eu assistir e pego a minha massa para eu trabalhar. Eu esqueço todo o restante. Eu falo, ó, agora pelo menos 1 hora. Se eu precisar comunicar isso para minha família, por exemplo, eu vou lá e falo, gente, eu preciso de 1 hora agora sem ninguém me interromper, beleza?
Eu sento aqui e fico aqui 1 hora focada. Isso diminui tanto a minha ansiedade. Eu vou, sabe, vai baixando assim, eu vou ficando tão tranquila. E eu coloco séries que eu já assisti, que eu não preciso ficar prestando muita atenção, que eu dou risada, né? Tipo Friends, por exemplo, que eu assisto quase todo dia. Pelo menos metade de um episódio. Então isso me ajuda. Isso me ajuda a me regular. Tô desesperada, tô nervosa, tô estressada. Eu respiro, venho aqui no meu cantinho, boto a minha série, pego minhas coisinhas e vou trabalhar. Isso me faz bem, porque aí eu não tô pensando no trabalho, não tô pensando no prazo agora. Eu tô pensando que eu preciso de uma pequena vitória. Eu preciso vir aqui e fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que vai me fazer bem, que vai dar certo. Aí eu venho aqui e trabalho. Então, para mim funciona muito bem não olhar o meu trabalho só como trabalho. Eu olho o meu trabalho também como algo que eu amo fazer, algo que me faz muito bem quando eu tô sentada aqui trabalhando, eu me sinto muito bem. Isso me ajuda também. Mas nada como realmente compreender e aceitar que isso só depende de nós. Sim. A Thelma concordou com a Mary, né? Que só nós podemos tomar uma atitude. A Mônica falou, eu não estou conseguindo postar, mas vou tentar mudar tudo isso. A Mary foi buscar as crianças. A Thelma falou que era CLT, mas decidiu investir só no biscuit. Sempre vendia boca a boca sem postar. E como que tá hoje? Depois me conta. A Mary falou para vocês aproveitarem, que é uma querida. Sim, é terapêutico. Eu também acho muito terapêutico. E aí, o que envolve, né, essa decisão de mudar? A gente precisa de um direcionamento. A gente precisa entender onde nós estamos hoje, reconhecer, ó, eu estou aqui, essa é a minha realidade hoje. Hoje eu tenho esse lugar para trabalhar, esse horário para trabalhar, esse material para trabalhar, esse conhecimento para trabalhar. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em tanto, e aí você pode sonhar. Eu quero ter um salário de tanto, eu quero trabalhar de tal jeito, eu quero ter o meu cantinho, eu quero ter um celular novo, eu quero ter isso, aquilo. E aí você vai olhar o meio do caminho, entre onde eu estou e onde eu quero chegar. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar diariamente, pelo menos um pouquinho, a entender como funciona o meu negócio, como é a minha empresa e definir algumas coisas. Então, por exemplo, como que eu vou calcular o preço daquilo que eu vou vender? Fiz uma peça linda. Queria até mostrar mais uma aqui, deixa eu mostrar mais uma. Fiz uma peça aqui, um amorzinho. Olha só. Aí, quanto eu vou cobrar essa peça aqui? Porque você já tiver aquela sensação de que você fica ali se matando e quando você recebe o dinheiro não valeu a pena? Por quê? Por não saber precificar. A Cíntia, eu sei que é você, querida. Quando você não sabe precificar, você acaba enxugando gelo. Então, você fica ali horas trabalhando e você não vê o resultado no final do mês. Você não vê o dinheiro na sua conta. Quando você não sabe se organizar financeiramente, você também não consegue ter dinheiro no final do mês. Quando você não tem controle nas compras ali, você sai comprando tudo que vê. Ah, a blogueira postou, eu compro. Você não vai ver dinheiro no final do mês. Quando você não aumenta o seu conhecimento, não aumenta a sua produtividade, não aumenta o valor agregado da sua peça, você não vai ver dinheiro no final do mês. Quando eu comecei a fazer noivinhos, o primeiro casal que eu fiz foi mais ou menos 13 anos atrás. A minha filha tem 14, ela era um bebê. Eu vendi por R$ 80 aquele casal. R$ 80. 13 anos atrás já era barato. R$ 80 o casal. Conforme os anos foram passando, eu fui reajustando esse preço conforme eu ia aumentando a qualidade do meu trabalho. O trabalho que eu faço hoje não é o trabalho que eu fazia 10 anos atrás. Só que também não foi instantâneo. Eu não saí daquele resultado de 10 anos atrás para o resultado que eu tenho hoje em um dia, uma aula, um curso, um momento. Foram esses 10 anos. Por quê? Aí para entender, mas não era 13, é 10. Eu fiz uma pausa entre uma coisa e outra, né? Comecei ali no biscuit meio que como um hobby, não acreditei que podia dar certo e voltei para o CLT. E aí foi quando eu engravidei do meu filho, ele nasceu, aí eu saí definitivamente do CLT mesmo e não voltei mais, tá? Então, quando eu falo 10 anos vivendo do biscuit, é que eu tomei mesmo essa decisão de não voltar para o CLT, que foi quando meu filho nasceu, tá? Então, lá antes, quando eu peguei ali o biscuit e comecei a fazer umas coisinhas, foi há 13 anos atrás. Mas eu não dei continuidade, porque eu não acreditava. Então, quando eu estava no CLT e comecei a ouvir também das pessoas, isso para mim foi muito marcante, porque eu ouvi da minha chefe. Ela falou assim para mim, se eu tivesse o talento que você tem, eu não estava aqui recebendo ordem dos outros. Aí eu fiquei, nossa, as pessoas acreditam em mim mais do que eu acredito em mim mesma. Por quê? Uma autoestima muito baixa, sempre me achando inferior, sempre me achando pior do que as pessoas.
Mas, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu fui aprendendo a me conhecer, reconhecer as minhas dificuldades e melhorar. Então, eu melhorei minha técnica, eu fui melhorando o meu trabalho, os vestidinhos, os cabelos, né, a pintura, tudo isso foram horas e horas e dias e anos de dedicação. Por quê? Porque muita coisa eu tive que fazer sozinha. Eu nunca fiz um curso para aprender a fazer vestido, para aprender a fazer essas técnicas que eu uso hoje. Eu não aprendi isso aqui em curso nenhum. Eu aprendi sim que você pode colar um tecido no biscuit. Mas como você dá o acabamento, fazer cauda? Cauda? Ninguém nunca me ensinou a fazer isso aqui. Eu fui metendo as caras e fui testando, errando, testando, errando. A proporção do corpinho, nossa, meus corpinhos eram muito estranhos. Depois eu posso mostrar foto, acho que tem aí no meu perfil. Então, os detalhes, a proporção, cabelo. Teve coisa que eu aprendi a fazer mas e para fazer o outro que era diferente? Não tem um curso para cada tipo de cabelo, um curso para cada tipo de vestido. Eu tive que ralar. E aí as clientes traziam aquele desafio para mim e falavam: "Você consegue?" Aí eu por dentro, meu Deus, eu não vou conseguir, a cliente vai ficar frustrada, eu vou chorar. Por fora eu, claro, vamos fazer, vai ser incrível, entendeu? Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Então, eu fui atrás de recursos para melhorar o meu trabalho diariamente. Eu fui atrás de pessoas que poderiam agregar ao meu trabalho. Eu fui me apresentar, e faço isso até hoje, de ir no Instagram, por exemplo, de uma assessora de casamento e falar: "Oi, fulana, tudo bem? Eu sou a Ana, esse aqui é meu trabalho, meu Instagram profissional. Eu queria apresentar o meu trabalho para você. Então, caso você tenha aí, né, as suas clientes, puder me indicar, eu vou oferecer um desconto para elas. Eu não dou comissão para ninguém, mas o desconto para cliente eu dou. Vamos conhecer, vamos conversar melhor?" Já fechei clientes dessa forma, já conheci assessoras muito legais, inclusive, que eu tenho contato até hoje, fazendo isso. Isso é o quê? Prospecção. Isso é uma coisa que a gente precisa saber fazer. Como que você se comunica com um parceiro, por exemplo? Como que você fecha uma parceria? Como que você oferece seu trabalho? Como que você fala daquilo que você faz, que você vende aquilo? Como que você mostra o seu trabalho para as pessoas? E isso faz parte de vender, de técnicas de venda, técnicas de comunicação. E durante muito tempo, gente, eu bati cabeça porque eu não sabia fazer. Aí eu fui estudar. Aí é mais um curso aqui, mais um curso ali, um treinamento ali, precificação, marketing digital, Instagram, sei lá, eu já perdi a conta de quantos cursos eu fiz. Por isso que quando eu trago para vocês, eu já trago o negócio resumido, né? E vocês sabem, né, que eu tenho alguns cursos, né? Eu tenho o curso de noivinhos Funko Pop, que é esse que tá aqui. Esse aqui que é o noivinhos iniciante, o outro não tá aqui, tá ali. Enfim, só que eu tenho também os treinamentos de venda, de precificação. Por quê? Porque eu entendo a necessidade disso. E eu consigo trazer para vocês já traduzido para nossa linguagem, porque eu tive que estudar conteúdos que estava focado em outras coisas, que não estava focado ali no artesanato, na precificação do artesanal. Porque, por exemplo, você vai usar tecido. Você não vai medir pedacinho por pedacinho para você saber quanto gastou aqui, gastou ali. Não é? Tem coisa que não dá nem tempo de fazer. Então, existem outras formas da gente fazer, da gente otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso trabalho e ganhar dinheiro. Voltando lá para o início da nossa conversa. Vivemos em um mundo em que precisamos de dinheiro, em que precisamos de voz, que precisamos viver daquilo que nós queremos viver, do nosso trabalho, do nosso, né, do nosso empreendimento. O que a gente precisa fazer? Ser profissionais naquilo que a gente faz. Conquistar o respeito das pessoas. Por quê? Pessoas compram de nós. Se a minha cliente não me respeitar, não acreditar em mim, na minha capacidade, ela não vai comprar comigo. Eu não compro de alguém que eu tenho desconfiança, que eu entro no perfil e falo: "Nossa, esse perfil acho que não tem alguém aqui. Acho que é golpe, sei lá, acho que a pessoa não trabalha mais." Eu não compro, eu preciso me sentir segura para comprar. Então, isso também, como que você passa segurança para o seu cliente? E aí, eu andei pensando muito como que eu ia fazer isso, né? E no passado eu fiz um curso que ele é a parte que tem dentro da escola, que são os cursos de venda, de precificação, inteligência artificial, contrato, comunicação, que é essa parte mais teórica, entre aspas, que a gente precisa entender e estudar. E aí, hoje, eu vou deixar um link com 50% de desconto na bio aqui do Instagram. Então, depois que vocês saírem daqui e quiser dar uma olhada e conhecer, clica lá. Se quiser falar comigo, pode me chamar lá no WhatsApp, eu também aqui no privado pra gente conversar. Mas o que tem lá?
Lá tem, como eu falei, a parte de precificação. Vou até abrir aqui para não esquecer de nada. Então, tem a parte de precificação, a parte de comunicação, o desafio de vendas, tem o desafio de Instagram. O que tem nesses desafios? Eu já trago tudo pronto para vocês irem lá, falar com o cliente e se comunicar com ele sem ter que pensar muito. Você vai, no máximo, ajustar aí ao seu produto, à sua comunicação, mas são scripts também que você consegue usar. Então, você vai lá, copia, edita e cola para o seu cliente. A parte de vendas, onde eu aprofundo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tem vários treinamentos que eu dei no ano passado. O curso de precificação, de comunicação, de contrato. Tem um que é bem legal também, que é uma estratégia que eu uso para vender no final do ano, na Black Friday. Se vocês começarem a se preparar agora, quando chegar no final do ano, vocês já têm estratégia para vender na Black. E não só na Black. As técnicas de venda, você consegue usar o ano inteiro. Não precisa esperar uma data especial, um feriado, alguma coisa assim. Não precisa, tá? É coisa que usa o ano inteiro. E de Instagram também. São 30 dias de conteúdo para você postar. Mas no curso de inteligência artificial, eu também te ensino a usar a inteligência para multiplicar o seu conteúdo e ter conteúdo aí para o ano inteiro e muito mais. Tá? Então, o que eu queria que vocês levassem dessa live? Independência financeira é uma coisa boa, né? É uma coisa necessária. Talvez nem todo mundo precise, talvez precise, como a gente viu alguns relatos lá dentro do grupo. Tem gente que não precisava, passou a precisar. Você talvez precise ou queira comprar as suas próprias coisas, tomar as suas próprias decisões, etc. Mas mais do que isso, porque você não precisa provar nada para ninguém, você pode viver do seu trabalho, você pode viver da sua arte, você pode conquistar o seu espaço e vender aquilo que você faz. E para isso, você precisa decidir. Primeira coisa, decidir. Se você não decidir, você não faz. Se você não levar a sério de falar assim, ó, eu vou fazer isso aqui, dá certo, você não vai fazer, tá? E essa decisão começa aqui. Primeiro você decide, depois você começa a fazer o que precisa ser feito. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai treinar a técnica até você ficar muito boa, até você olhar para o seu trabalho e falar, nossa, eu gostei disso aqui. Porque às vezes a gente é quem mais se critica, né? A gente é quem mais fala, ai, eu sou péssima, tá horrível, não vai dar certo nunca. Então começar a mudar essa mentalidade de falar coisas positivas para você. Eu consigo, eu posso, eu não pude fazer muito hoje, mas amanhã talvez eu consiga fazer mais, eu vou me esforçar para isso, tá? Então, trabalhar essa mentalidade aí. Decidir, correr atrás, estudar, treinar sua técnica, se esforçar. Por quê? Para que daqui 10 anos você possa olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena eu ter me dedicado, valeu a pena eu ter estudado, valeu a pena eu ter investido. Por quê? Se a gente fica na zona de conforto, o tempo vai continuar passando, mas a gente não está evoluindo, a gente não está crescendo. A gente continua ali parada e tem gente que ainda fica parada e reclamando, esperando que algo caia do céu, que algo aconteça, que ela receba um download ali de uma capacitação. Não é assim. Quando você compra o curso, você ainda precisa sentar e estudar. Você precisa se debruçar naquilo. A Cíntia mesmo é uma pessoa que já falou isso muitas vezes. O quanto fez diferença para ela o curso de precificação. Porque ela foi lá, comprou no lançamento ainda, se eu não me engano, né? Foi bem no comecinho, colocou em prática aquilo e ela já teve resultados. Por quê? Porque ela realmente aplicou. Se você só compra curso, isso vale para você que tem um curso aí que você não assistiu ainda, seja do que for. O curso sozinho não faz nada. Você precisa se debruçar nele. Assistir, se dedicar, treinar, testar, errar, fazer de novo. Né? A gente se desenvolve, principalmente manualmente, falando da produção artesanal, dessa forma, fazendo. Eu posso começar hoje a fazer um boneco que eu nunca fiz. Vai ficar horrível. Daqui 1 ano ele vai estar muito melhor. Daqui 2, daqui 5, entende? Então, esse imediatismo que se não for agora, não vai ser nunca, se não for perfeito, não vai ser, a gente precisa tomar cuidado, porque isso está atrapalhando muitas de vocês de se desenvolverem, de crescerem, tá? Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, precisa ter paciência, gente. É que nem uma plantinha. Você vai botar a semente, aí você vai regar, ela vai crescer um pouquinho. Você vai regar, ela vai crescer um pouquinho. Depois de anos, ela vai dar fruto. Né? Se for frutífera, se for de florzinha, depois de um tempo ela vai dar flor. Então, não seja imediatista de pensar assim, eu preciso disso agora, eu preciso ser boa agora, eu preciso ser incrível que nem a fulana. Parem de se comparar. Né? A comparação é um dos nossos maiores inimigos.
E para qualquer área, para qualquer coisa que você faça, se comparar com outra pessoa, com certeza vai te barrar, vai barrar o seu crescimento, tá? Então, se você quer ajuda nesse caminho para você seguir aí se desenvolvendo e crescendo, eu separei esse curso, o link tá na bio. Quando acabar a live, vocês podem ir lá clicar para conhecer. Se tiver dúvidas, pode me chamar também, que eu explico melhor. E eu quero ajudar vocês nesse processo, né? Pode me mandar um direct com as dúvidas. Ou se você não está no grupo VIP ainda, tem o post fixado lá na bio. Entra no grupo, manda sua dúvida lá também, que a gente vai trocando ideia, vai conversando também. E se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei aqui, pode mandar aí também, que eu vou respondendo vocês. Eu vou tomar uma água. Me digam aí se vocês têm dúvida. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não li. A Mônica falou que tá sendo uma terapia para ela. Que ela vai seguir e melhorar. É isso aí. A Thelma quer criar noivinhos pop. Gente, noivinhos pop tá babado, viu? Eu achei, de verdade, quando eu comecei a fazer os noivinhos pop, eu achei que ia ser uma coisa muito passageira. Eu confesso que eu comecei a fazer porque tava na moda, sabe? E eu não sou muito de ir na moda, porque eu canso muito rápido das coisas. Eu tenho que fazer uma coisa que eu realmente goste. Mas aí, beleza, sei lá, foi 4 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer um casal só pra me desafiar, né? Me deu um ciricutico, eu fiquei meio obcecada. Falei, não vou dormir enquanto eu não fizer esse negócio. Aí não tinha vídeo direito, eu acho que eu vi um vídeo só da Tati, se eu não me engano. Peguei mais ou menos ali a ideia, mas resolvi mudar uma coisa ou outra. Enfim, em 2 dias praticamente, né? Foi algumas horas de um dia, algumas horas do outro, eu fiz um casal. Que tá aqui em algum lugar que eu não sei. E aí, o que eu pensei? Isso vai ser passageiro, logo, logo acaba essa onda e eu vou continuar focada nos fofinhos. Que o fofinho, faz 10 anos que eu faço fofinho, gente. Ele nunca perdeu a graça, ele nunca saiu de moda. E eu acredito que nunca sairá. Ele só melhora. Mas aí, comecei a fazer os pops e comecei a aplicar as técnicas que eu usava nos fofinhos também nos pops. Então, nas roupas, né, na parte de casamento, ali, traje e tudo mais. Só que de 2 anos pra cá, tem dado um boom gigantesco. Eu tenho percebido um aumento, e vocês podem ver no meu feed aí, um aumento muito grande, principalmente de topos de casamento. Até por isso que eu fiz o curso, né? Porque muita gente começou a me pedir para ensinar. E começou a aumentar tanto essa demanda que hoje está praticamente igual no ateliê. Esse mês está um pouco diferente, tem mais pop do que fofinho. Então os pops eles realmente estão crescendo. O pessoal gosta muito de colecionável. É bom que os homens eu posso mostrar que não dá muito spoiler, né? O outro tá aqui, mas ele tá carequinho ainda, que eu troquei o cabelo. Enfim, o outro tá sem cabelo também. Então, invistam, gente. Fica de olho no que tá em alta, sabe? Investe. E não é assim, hoje tá em alta, isso eu vou fazer aquilo. Hoje tá em alta, isso eu vou comprar. Hoje tá em alta. Senão vocês nunca vão focar também numa coisa só. Então, quando eu digo invista, invista por um tempo. Observe o que já vem dando certo e invista por um tempo para você aprender as técnicas, para você aprender a fazer e ficar bom naquilo, né? Não adianta, eu fiz uma vez, não deu certo. Eu assisti a aula, tentei fazer uma coisa, não deu certo. Oi, Eneida, boa tarde. Precisa de dedicação, gente. Precisa de esforço, tá? Então, o que eu falei, vou começar lá do começo que eu falei, né? Para empreender, precisa de esforço, precisa de dedicação. Precisa ter coragem, sabe? E é isso que eu espero, né? Das minhas alunas, de você que está aqui estudando. Parabéns para você que está aqui, né? Há 1 hora comigo, ouvindo falar sobre isso. Por quê? Porque é isso que vai ajudar a nossa mente a entender que a gente precisa de um posicionamento. A gente precisa entender que é isso que vai nos levar a crescer. É estudar. Aninha, mas eu não quero comprar seu curso. Mas vai estudar no vídeo gratuito do YouTube, então. Vai lá, que com certeza tem um monte de coisa picada que você vai juntando uma coisa aqui ou ali. Você vai demorar mais tempo, mas vai ser útil para você também. Não é perdido. Todo estudo é válido. Mas estude, se dedique no seu negócio. Vai estudar precificação, marketing digital, estratégia de comunicação, de vendas. O importante é você não ficar só pensando que basta saber fazer uma coisa e ficar aqui esperando o cliente aparecer.
Porque cada vez mais a gente vive num mundo competitivo, de pessoas que estão chegando já sabendo usar a rede social e tudo mais, principalmente para nós que temos aí mais de 30 anos. Esse pessoal mais jovem, de 20 e poucos anos, eles têm muito mais disposição para estar aqui no digital, porque eles já nasceram nessa geração, a gente não. A gente pegou essa transição, que na minha opinião é a melhor época para se ter nascido nesse momento, né? Porque a gente pegou o antes da internet e o boom da internet. Então a gente sabe como é viver sem a internet. Essa galera jovem não sabe. O que para eles pode ser um ponto positivo em algumas coisas, mas em outras não. Principalmente no ponto de se comunicar com o cliente, de lidar com o cliente, de ter estratégia para vender fora do digital também, para usar o WhatsApp para vender, por exemplo, para se comunicar com as pessoas de outra forma, para divulgar em outros lugares, entende? Nem tudo se resume ao Instagram. Hoje o Instagram é a plataforma que mais me traz cliente, mas nem tudo se resume ao Instagram. Eu recebo muita indicação de colegas, né, como eu falei, assessoras, pessoal da área de casamento mesmo, que eu consegui ir me conectando com eles. Outras plataformas, como casamentoslá.com.br ou só.com, não sei, que tem muita gente que fala, não dá para vender nessa plataforma, ela não funciona. Ela funciona, gente. Você tem que saber se cadastrar. Google é gratuito. Como eu vendo no Google? Lá no curso eu tenho uma aula ensinando como você cria o seu perfil no Google Meu Negócio para você aprender a vender sem depender de investir nada. Eu estou falando tudo isso fazendo gratuito. Usando inteligência artificial no plano gratuito, Google Meu Negócio que é gratuito, Instagram que é gratuito, não estou falando nada de que você tem que impulsionar, pagar anúncio, nada disso, tá? É tudo no gratuito, no orgânico. Por quê? Porque o orgânico, ele se sustenta a longo prazo. Não adianta eu fazer um anúncio hoje, ter um boom de pessoas no meu perfil e amanhã eu não tenho nada para compartilhar, para manter essas pessoas no meu perfil. Elas vão embora. Então, o que é legal do orgânico, que é o que a Suzy falou aqui? Eu posto todo dia. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu vendo. Essa é a chave. Você não precisa ter 200 mil seguidores, até porque você não dá conta dessa demanda na produção. Mas você pode ter meia dúzia que compra de você. Que, por exemplo, infantil, todo ano vai comprar com você. Que vai casar, vai comprar com você e vai te indicar para outras pessoas. Entende? Então, parem de se comparar com as outras pessoas. Se você segue alguém que você acha e idealiza a vida dessa pessoa, silencie o perfil dela para você não ver mais o que ela posta. Foque em seguir pessoas que vão te motivar, que vão te incentivar. Perfis de pessoas que vendem, que fazem negócios, por exemplo. Carol Yasmin, Flávio Augusto, Joel J, Dani Martins. Tem vários perfis que eu sempre reposto o post deles, que é para vocês verem também o que eles estão falando, né? Isso é muito importante, gente. Isso vai trabalhando a nossa mentalidade. Por quê? Eu entro em grupo de biscuit, o que eu vejo? Reclamação. Gente, eu acho incrível o tanto de reclamação no Facebook, por exemplo, tem vários grupos. Aí eu entro lá, a pessoa fala assim, nossa, a área de noivinhos está tão horrível, né? Ninguém está vendendo nada mais. E aí tem uma outra coisa que eu vejo muitas artesãs fazendo, e toda vez que eu vejo eu tento corrigir, que é essa generalização. Se tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Então a pessoa ela vai lá no Facebook e ela posta lá no grupo do Facebook falando assim: nossa, gente, tá horrível mesmo a área de casamentos, né? Para todo mundo tá terrível. Aí vem a outra pessoa lá e fala: nossa, tá bizarro, tá ridículo. A outra vem: verdade, eu nunca mais vi ninguém vendendo. Essas pessoas não têm Instagram? Essas pessoas estão aonde? Né? Às vezes são pessoas que pararam no tempo lá atrás e ficam só naquele grupo do Facebook. Não interagem com outras pessoas, não acompanham outros colegas no Instagram, não estão vendo que o biscuit tem crescido cada dia mais na área dos colecionáveis, na área dos casamentos, na área do infantil, personalizado de luxo. Tem mercado para todo mundo. Tem vários nichos para serem explorados, mas tem pessoa que ela paralisa naquela opinião dela e ela acha que todo mundo tem que concordar. Aí ela vem e fala assim: ai, mas só com molde é que dá para fazer um trabalho bonito. Eu já ouvi isso de quem vende molde, aí eu acho bem engraçado, porque é óbvio que a pessoa quer vender molde, né? Aí ela fala assim: como você vai padronizar fazendo à mão? Como você vai padronizar sem usar um molde? Dá para padronizar, gente. Lá, 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha molde. Eram uns moldes melequentos, ceboso, que nem existe mais. Hoje sim, tem moldes muito bons. Se você gosta, use, faça bom proveito. Agora, limitar a artesã, eu não posso chegar aqui para você e falar, ó, só com o meu curso você vai ganhar dinheiro.
Só com modelagem manual você vai ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. Você vai ganhar dinheiro se você se esforçar. Se você fizer um trabalho bonito, seja como for, com a mão, com o pé, com o que for. Né? O importante é você fazer um bom trabalho. Só que tem pessoas que ficam pulverizando essas mentiras, sabe? Fica contaminando as pessoas com esses pensamentos negativos e isso afeta o mercado como um todo. Porque aí uma colega, olha o que aconteceu comigo num grupo. A pessoa postou alguma coisa lá de casamento no mesmo grupo que eu tô. E eu tinha colocado um post lá comparando o meu trabalho de 2022, eu acho, com atualmente 2025, que foi ano passado que eu fiz esse post. Eu não lembro, tá no meu feed. E aí eu compartilhei lá no grupo do Facebook também. E aí eu coloquei que eu cobrava 200 e pouco, e agora eu cobro 600 e pouco. A pessoa foi lá nos comentários querer me esculhambar. Falar que eu estava enganando as pessoas, que era um absurdo, que ninguém ganhava isso com biscuit hoje em dia. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu cobro isso hoje, mas a pessoa que eu vi cobrando isso e me motivou a cobrar mais caro, hoje em dia ela cobra muito mais do que eu. Quem estava na última mentoria, eu mostrei isso lá para as meninas na mentoria. Por quê? Eu não sou maluca. Eu não vou chegar aqui colocando um preço que eu tirei de vozes da minha cabeça. É baseado em conta, baseado em estudo de mercado. É baseado em ver os meus outros colegas trabalhando também, trabalhando bem, sendo exemplo. E eu quero ser exemplo para vocês. Quando eu falo para vocês, poxa, eu cobro a partir de R$ 600 num casal de noivinhos, eu também quero que vocês cobrem. Eu não estou falando porque eu quero enganar vocês ou porque eu quero ser melhor que ninguém. Não, eu quero que vocês cheguem lá também. Só que eu não saí de R$ 80 para R$ 600. Foram 10 anos, vou falar novamente, foram 10 anos até aqui. E continuo e quero aumentar, já aumentei do ano passado para cá. Então, eu fui aumentando gradativamente. Na medida que eu investia, eu cobrava mais caro, porque o meu trabalho melhorava, meu atendimento melhorava, minha rede social melhorava, meu conhecimento melhorava. Então, eu precisava receber esse retorno. Eu estou investindo, eu preciso de retorno. E é isso que o curso traz. Ele te dá conhecimento. E o que você faz com esse conhecimento? Transforma em dinheiro, que é o início da nossa conversa. Então, eu preciso saber mais, eu preciso me alimentar de fontes que vão me motivar. Se você está em grupos que detonam o biscuit, que fala mal das artesãs, que fica fazendo fofoca, já sai. Já sai, isso é uma coisa que eu proíbo lá no grupo VIP, porque eu abomino esse tipo de comportamento. Isso não faz bem pra ninguém. Nem pro fofoqueiro, nem pra quem tá com o nominho lá no meio da roda, nem pra quem tá incentivando. Isso não faz bem, gente. Falem coisas positivas do trabalho de vocês. Falem bem dos colegas de vocês. Poxa, mas a colega fez tal coisa. Foi com você? Se não foi, vida que segue. Deixa que as pessoas se resolvam. Não tomem partido, não fiquem no meio de fofoca. Por quê? Lá nesse post, muitas pessoas foram lá e comentaram. É verdade, eu também cobro tanto. Eu também cobro X. E eu fiquei muito feliz, né? De ter esse apoio lá. Mas teve gente que me chamou de mercenária. Teve gente que veio me colocar numa posição assim, você está roubando os clientes. Como assim, gente? Faz 10 anos que eu estou aqui, estudando, trabalhando, me dedicando, e eu não posso colocar o preço no trabalho que eu entrego hoje? Eu tenho que cobrar barato porque outras pessoas cobram barato por não acreditar no próprio trabalho? Não, não, não. Se eu puder ser exemplo em algo para vocês aqui, é em como se posicionar, em como vender num valor justo para você. Para mim é justo cobrar R$ 600 hoje, porque eu sei o trabalho que eu entrego. Eu sei o quanto eu investi para chegar até aqui. Então, isso é o que vale meu trabalho hoje, tá? E como eu continuo evoluindo, a cada ano eu reajusto o preço. Do ano passado para cá, eu reajustei acho que 12%. E todo ano eu reajusto um pouquinho. Porque o mundo está reajustando. Olha a inflação. Eu vou ficar para trás? Não posso. Esse é meu trabalho. E é aí que eu me posiciono, entende? Então, absorvam isso. Eu vou deixar essa live salva para vocês conseguirem assistir e relembrar, por quê? Esse posicionamento é necessário, gente. Necessário, tá? A gente precisa saber refutar quando alguém vem nos acusar. Como essa senhora querida, que me segue aqui, inclusive, eu nem sei se ela tá nessa live, eu não lembro o nome dela, mas ela foi lá falar que eu estava enganando senhoras donas de casa. Não, eu não estava. Eu estava tentando contribuir, estou, né? Esse é meu objetivo aqui nesse perfil, contribuir para que senhoras donas de casa se tornem empreendedoras. Tenham seu próprio salário, comprem suas blusinhas, sejam felizes, comam seus docinhos, né? Façam passeio, saiam com seus filhos, amigos, cachorro, papagaio. Entende? É para isso que eu tô aqui.
para contribuir. Então, quando uma pessoa vem me acusar, eu refuto ela com o quê? Resultados, não argumentos. Eu posso ir lá falar para ela, mas eu não estou enganando as jovens senhoras donas de casa. Não. Eu vou lá e pego o print das minhas alunas com o depoimento delas me falando os resultados que elas tiveram. Inclusive, eu tenho destaques aqui, né, com o resultado das alunas. Resultados manuais de modelagem e resultados em vendas. Resultados ali que elas conseguiram aprender algo novo, que elas conseguiram aplicar algo novo, conseguiram se comunicar com os clientes. Olha que legal, gente. Isso é uma coisa muito boa e muito necessária, tá? Então, se você quer crescer no seu trabalho, você precisa, você necessita desenvolver essas habilidades de comunicação, de venda, de utilizar o WhatsApp, por exemplo, o Instagram, o Google. Eu ia falar o Orkut, gente. O Orkut, coitado, já aposentou há tantos anos, né? Enfim, meninas, deixa eu ver os comentários aqui, ó. Ó, as meninas falando que recebe trabalhos por indicação, isso é muito bom. A Moni falou que ela fez uma encomenda de patati patatá na mão, quase não acaba. Ficou todos parecidos, porém traumatizei com lembrancinhas. Toca aqui, amiga. Eu também sou traumatizada com lembrancinhas. Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu nunca mais vou fazer, porque além de eu ter ficado horas, dias fazendo. Eu lembro que era do Pequeno Príncipe e ela me pediu mais ou menos 15 peças de cada coisa, né? Então tinha ponteira de caneta, caixinha acrílica, tudo igual. Florzinha, eu não lembro os personagens lá, ovelhinha, sei lá mais o que. A mulher me deu um golpe de R$ 400, ela simplesmente sumiu. Então, além de todo o esforço que eu tive, todo o estresse de fazer aquele negócio ficar tudo igual, a mulher sumiu e não me pagou. E eu não pedi o sinal. Gente, como eu aprendi com aquela encomenda? A parar de ser besta. Então, eu super te entendo. E dou graças a Deus que hoje existem moldes e quem faz lembrancinha ganha muito tempo e consegue padronizar tudo igualzinho, né? Isso é uma coisa muito boa mesmo. A Cíntia falou, para baixo todo santo ajuda. Tem gente que só existe para derrotar os outros com palavras. Exatamente. Ela falou também que ela quase não tem seguidores, posta sempre, mas as vendas vêm do boca a boca. Só para a família, já estou no 7º noivinho. Que legal, hein? Olha, isso é muito bom. Muito bom mesmo. A Cíntia falou, ó, em menos de 2 anos, os noivinhos dela, que eram 180, hoje a partir de 360. Ela dobrou o valor de venda, porque fez o curso de precificação e aplicou, né? Colocou em prática, se valorizou. E o trabalho dela é lindo. Então, ela tem a parte técnica, aprendeu a parte de precificar e mudou o posicionamento dela, passou a cobrar melhor. Então, isso é maravilhoso, gente. Isso é resultado. Isso, contra resultados, não há argumentos. Né? Não tenho nem o que dizer. Só fico feliz aqui. Queria até tirar um print, porque eu fico feliz mesmo de ver o resultado de vocês. Eu sei o quanto é difícil, né? A gente fica aqui se esforçando, batalhando, e a gente precisa ter resultado, gente. Mas a gente não vai ter resultado sentada reclamando. Não vai. É levantar, arregaçar as mangas, né? E bora trabalhar, né? Reage, bota um cropped, né? Bota um coque aí. Eu não boto cropped, eu boto um coque, porque eu não consigo trabalhar de cabelo solto. E bora trabalhar, porque a gente precisa fazer muitas coisas. E isso faz parte. Qualquer trabalho que você tenha, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que treinar, você vai ter que se expor, você vai ter que errar e acertar. Então, recebam isso de uma forma positiva, sabe? Eu preciso estudar para chegar onde eu quero chegar. Eu preciso sustentar esse pilar, me desenvolver profissionalmente. Eu sou uma pessoa que sou a empreendedora do meu negócio. Eu preciso me desenvolver profissionalmente. Eu preciso aprender a vender, me comunicar, precificar, fazer um contrato para dar garantia para mim, garantia para outra pessoa. Inclusive, teve um noivinho que eu fiz, que eu vendi para uma mulher lá quando eu comecei, acho que eu vendi por 80, 90 reais. Ela demorou 3 meses para me pagar, depois que eu já tinha entregado a peça para ela, o casamento já tinha acontecido. Eu tive que implorar, tem esse vídeo aqui no meu perfil, que eu coloquei o print lá da mensagem. Eu tive que ir lá, tipo assim, falar, e aí, você não vai me pagar não? Pelo amor de Deus, acorda pra vida, já faz 3 meses. Então, aprendizado. Hoje em dia eu tenho contrato, eu não me estresso, gente. É muito raro eu ter que me estressar com o cliente, porque tá tudo escrito lá. A pessoa, antes dela decidir comprar comigo, ela vai ler e vai entender. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui ok, isso aqui não ok. Se ela não quiser, ela vai falar, eu não concordo, então vamos parar por aqui. Nunca aconteceu.
né? Então, o cliente assina, eu assino, estamos resguardados. Se der qualquer problema, a gente cumpre o que está ali. Eu devolvo o dinheiro, ou fico com um sinal dele, enfim. A gente segue conforme as regras do jogo, tá? E isso evita muita dor de cabeça. E o que, que é isso? Profissionalizar o seu negócio. É sair do hobby, é deixar de ser amadora e se tornar profissional. Então, se você quer ser profissional, você precisa profissionalizar. Como que você faz isso? Estudando, ficando boa, aprendendo as estratégias, as habilidades, para você conseguir vender, para você conseguir mostrar o valor do que você faz. Afinal, você não vai vender uma peça por R$ 500, R$ 600, se não tiver esse valor para quem compra. Quem compra precisa olhar, nossa, é R$ 500, mas vale a pena, né? Mas isso aqui vale a pena, é um investimento que vale a pena. Que nem você vai comprar um refrigerante, né? Você tem lá o Dolly Cola e a Coca-Cola, para quem gosta de refri, né? Quem não gosta não vai pegar referência. Ah, a Coca-Cola tá R$ 20, o Dolly Cola tá R$ 5. Eu vou pagar R$ 20 na Coca-Cola, porque não se compara uma coisa com a outra. O que eu gosto é a Coca-Cola. Ponto. E é assim que o nosso cliente tem que enxergar o nosso trabalho. Tem que valer a pena para ele. Tem que fazer sentido. Senão, o que, que ele vai olhar? Tá caro. Tá caro. Por que, que parece caro? Porque tá sendo, o seu perfil tá mostrando para ele que aquilo que você faz não tem valor. Que o seu Instagram é um hobby, que é uma coisa que você não dá importância. Como você quer que ele dê valor se nem você dá valor? Você trata como qualquer coisa. Entende? Então, é isso, meninas. Eu quero saber se vocês têm perguntinhas, porque eu preciso daqui a pouquinho já encerrar. Vou deixar salva, tá? Assistam, reassistam. Esse desconto que eu falei de 50% do curso é só até sexta-feira, tá? Depois eu vou tirar o link, porque é para quem tá aqui, para quem tá disposta, para quem tá afim, para quem quer mesmo agora tomar essa decisão e começar essa jornada, tá? Então, depois, quem adquirir depois vai pagar o preço normal mesmo. Mas agora é com 50% de desconto, que é o curso que tem as aulas de venda, tá? Precificação, venda, Instagram, inteligência artificial, enfim, essa parte teórica, técnica mesmo, para vocês começarem a dar esses primeiros passos mesmo de empreender nessa jornada e tudo mais, tá? Então se posicionem, mulheres, vocês são maravilhosas, fazem trabalhos lindos, precisa dessa coragem, né? Então juntas aqui, ó, a gente se motiva para a gente ter essa coragem de continuar, tá? Do curso de o Precifique e Venda, que é para ensinar precificação e venda, tá? Eu deixei o link na bio aqui do Instagram. Sobre o curso de noivinhos, eu tenho esse curso aqui, que é o de Funko Pop, que é separado. Esse aqui, que é o iniciante, que é separado também. Eu tenho o outro que tá longe, eu não consigo pegar, que é o Noivinhos Clássicos, que é fofinho. E tenho... Peraí, gente, que eu vou lembrar. E a escola. Não posso esquecer da escola. A escola tem tudo junto, tá? A escola tem tanto os cursos de modelagem quanto os cursos de venda. E eu vou começar... vou continuar, na verdade, as atualizações, tá? A escola recebe atualização. Esse curso Precifique e Venda, ele não recebe atualização. Ele é do jeito que ele tá lá agora. Então, ele tem o desafio de vendas, o desafio de Instagram... Ele tem as aulas de venda, as aulas de precificação, de contrato, de comunicação, Black Friday, e ele não tem atualização. Agora, a escola, ela já é para quem decidiu que quer viver dos noivinhos. Então, você vai focar muito ali em estudar os noivinhos mesmo. Então, são 6 aulas de modelagem, né? São 6 cursos, sendo 2 de Funko Pop e 4 de fofinho, sendo esse aqui num estilo diferente, que ele tem miçanguinha nos olhos. Os outros são com olhinhos pintados, igual esse aqui. E lá tem todas as aulas de venda também, mais materiais avulsos, tem PDFs lá também para estudar, alguns testes que você aplica ali em você mesmo, né? Coisas para você se autoavaliar, avaliar o seu trabalho. Então, ela é muito mais dinâmica, tá? É uma coisa ali para te acompanhar o ano inteiro mesmo, não é um curso fixo. Por isso que é a escola, né? E tem acompanhamento comigo, que tem as mentorias mensais. Inclusive, amanhã, para quem é da escola, temos mentoria mensal, tá? Que aí é um encontro no Meet, que a gente se reúne por 1 hora para a gente conversar sobre os acontecimentos do mês, as dificuldades, as vitórias, e a gente se ajudar ali, tá? Então, a mentoria faz parte da escola, essas mentorias mensais. Elas não ficam gravadas, elas são para quem realmente está ali
consegue participar, por isso que eu já faço à noite, né? Vai ser, eu não lembro se eu marquei 7 horas ou 7h30. Então, eu já faço à noite para o pessoal conseguir participar. E ali é uma coisa que vocês têm acesso diretamente a mim. É só na escola que tem esse acesso, tá bom? No curso, não. O curso, ele é um curso fixo para você estudar, te dar aquela base, você treinar bastante e você ir aplicando isso no seu negócio. Para você que nunca fez, principalmente, né, que nunca estudou nada disso, que não sabe onde começar a aplicar, como fazer, esse curso vai ajudar você nisso, tá? É os primeiros passos ali para você começar a empreender, começar a vender. E ele, 50% de desconto até a sexta-feira. Agora, sobre os outros cursos, se vocês ficaram com interesse em algum curso que eu falei, me chama no direct ou me chama lá no WhatsApp, né? Para quem tá no grupo VIP, pega o meu contato lá no WhatsApp, que aí eu posso dar também um cupomzinho para vocês, tá? Para ter um desconto aí para quem tá aqui nessa live. Então, cupom de desconto ou esse 50% é só até sexta-feira. Então, falem comigo sobre o interesse de vocês. A partir do final de semana, a live continua salva, mas esses descontos não são considerados mais. Ok, meninas? Dúvidas, perguntas, comentários? Quero ouvir vocês. Eu vou tomar uma água enquanto isso. E eu vou deixar caixinhas também para vocês irem sugerindo temas de live, fazendo perguntas, para as próximas lives a gente ir também conversando, tá? O meu desejo, gente, é fazer live toda semana, toda quarta-feira. E vamos ver como vai desenrolar. Hoje deu certo, né? Mas eu vou fazer um pouco mais tarde, que eu sei que o horário é melhor pro pessoal. Então eu pensei em fazer ou 6 ou 7 horas, tá? Mas eu vou confirmando aqui para vocês. Então, dúvidas, podem mandar no direct, pode colocar nas caixinhas que eu respondo vocês também. E a gente vai conversando. Agora me digam se vocês têm mais perguntas. Ah, na escola também tem aula avulsa, tá? Então, por exemplo, aulinha de modelagem de flores para fazer buquê, outros modelos de vestido. Tem outros penteados também. Tem alguns que eu ainda tô editando para subir para lá. Então, a escola ela é bem completa, ela tem bastante coisa mesmo. O link da escola tá na bio também, tá? O link da escola e tá o link desse curso que tá na promoção até sexta. Mas para quem tá aqui nessa live, pode desconsiderar aquele valor lá do site da escola e me chamar no direct que eu vou dar um cupomzinho de desconto para vocês. Tá bom, meninas? Então eu vou encerrando por aqui que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Obrigada a vocês que ficaram aí. Depois, vai lá no direct, me conta o que vocês acharam dessa live, ou tira um print, me marca também, que eu quero saber quem estava aqui. E contem lá no grupo VIP também como que foi a live, para incentivar o pessoal a assistir, porque ela vai ficar gravada, tá bom? Então, eu vou ficar aqui, ó, vou fazer meu coraçãozinho do dorama, se vocês quiserem tirar print aí. Me marquem aí que eu quero saber quem estava aqui, tá bom, meninas? Um beijo para vocês. A Mônica falou, ok. Tá, vamos conversar. Vamos conversar, tá bom? Me chama no direct, me dá um oi lá. Boa noite pra vocês, menina, bom descanso, viu? Pra vocês, a gente continua o nosso papo depois, lá no grupo, no direct, enfim. Beijos.